nós estamos aí estudando uma série de lições sobre maturidade. Até aqui nós já vimos que a Bíblia é o nosso manual da maturidade. A palavra de Deus, ela é a mensagem de Deus aos homens, ela por excelência, ela é um manual de maturidade. Ela nos ensina aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Até aqui nós estudamos que a obediência, ela produz maturidade. É maduro quem obedece. A virtude da obediência é um estilo de vida que indica maturidade no cristão. Até aqui nós vimos que o perfil da igreja que possui maturidade, ela é viva, ela é dinâmica, ela investe na evangelização. A evangelização é o seu propósito. E só para abrir um parênteses, estamos aí, não é, irmãos, na campanha de missões. Não fique de fora, faça parte deste alvo, faça parte deste projeto. Nós vimos que maturidade, através das etapas da vida de Eliseu, a gente nasce maduro, irmãos. Ninguém nasce pronto. Nós passamos por etapas, passamos por fase. Eliseu aprendeu algo especial em Gigal, depois em Betel, depois no Jordão. Ele foi galgando estes passos de maturidade, não é? Maturidade não depende de idade. Nós vimos isso, não vimos? Tem pessoas que são mais velhas e imaturas. Nós vimos também que Deus quer que todos os seus filhos alcancem a maturidade. Por isso o alvo desse estudo, por isso o motivo de estarmos estudando. E hoje nós vamos aprender que uma pessoa madura, ela demonstra isso nas suas ações. As suas atitudes, o seu comportamento, ele é preciso quanto à sua maturidade. A palavra de Deus nos fala que o Senhor estabeleceu a maturidade como alvo para ser alcançado. E este alvo, irmãos, ele tem um propósito, porque ele produz em nós alegria. Uma pessoa madura, ela é feliz. Um homem maduro, ele traz felicidade para a sua casa. Lá em Salmos, no capítulo 128, versículos de 1 a 6, nos diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Comerás do fruto do teu trabalho, será feliz e próspero. Tua esposa será como videira frutífera em tua casa, teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida. Que alcances a felicidade dos filhos de teus filhos e veja a paz sobre Israel. Irmãos, é feliz a família que observa, que ama a palavra de Deus. Isso é maturidade. E hoje, como título da nossa lição, demonstração de maturidade, nós vamos estudar este assunto com um pano de fundo, uma das histórias que para mim é a mais linda da Bíblia. Eu amo a história dessa mulher, já preguei algumas vezes sobre ela. É um tema que não se esgota, porque são princípios, ensinamentos que estão sempre vivos a nós. Essa mulher, ela tem duas frases muito conhecidas no meio cristão. Todo crente que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, conhece estas falas. Ela diz assim: eis que passa sempre por nós um santo homem de Deus. E a segunda frase que ela possui, famosa, quando o seu marido pergunta: está acontecendo alguma coisa contigo? Ela diz: não, vai tudo bem. Quando o servo do profeta chega a ela e pergunta: está acontecendo alguma coisa? Ela diz: vai tudo bem. De quem nós estamos falando, alunos da EBD? Não ouvi. A sunamita. A sunamita. A história dessa mulher está lá em 2 Reis, no capítulo 4. Vou te convidar a abrir a sua Bíblia junto comigo. A partir do versículo 8.
começa ali o registro desta mulher, né? É imperativo para nós, irmãos, seguirmos exemplos bons que a Bíblia traz, né? E esse exemplo desta mulher é o que nós vamos estudar nesta noite, nesta manhã, como esta mulher madura espiritualmente, essa mulher equilibrada, como ela demonstrou esta maturidade nas suas ações. No capítulo de 2 Reis, a partir do versículo 12, nos diz assim: disse ele ao seu moço Geazi. Nós vamos ler do versículo 8 para a gente entender melhor esse pano de fundo. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o convidou para comer. Depois disso, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Depois disso, se tornou comum a ida de Eliseu à casa desta família. Disse ela ao seu marido: vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes um pequeno quarto no terraço e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Quando ele vier a nós, ali repousará. Certo dia chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Disse ele ao seu moço Geazi: chama a sunamita. Chamando a ele, ela se apresentou perante o profeta. Disse Eliseu a Geazi: dize-lhe, tu nos tens tratado com todo cuidado. Agora o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Disse Geazi: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Então disse Eliseu: chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse Eliseu: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não iludas a tua serva. A mulher, porém, engravidou e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Irmãos, eu gosto muito da resposta dessa mulher, quando Eliseu pergunta: o que eu posso fazer por você, em sinal de gratidão a tudo que você tem nos feito? Você quer que eu diga, que eu peça alguma coisa ao rei a seu favor? Você quer que eu fale com o exército, com o chefe do exército? E essa mulher vai dizer, a frase dela significa gratidão: eu habito no meio do meu povo. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu estou no meio da minha família, na minha cidade, eu conheço as pessoas. Eu não preciso de nada. Eu sou grata a Deus por tudo que tenho. Essa é a resposta entre linhas da fala dessa mulher. Ela sabia que Eliseu era homem de Deus, ela sabia que Eliseu era o profeta do momento. Esse homem operava maravilhas. Ela podia ter dito a ele: oh, meu Senhor, eu não tenho filhos, é esse milagre que eu queria para a minha vida. Ela podia ter dito a ele, pedido a ele qualquer coisa, mas não. E ali, como legítimo profeta do Senhor, Eliseu, na sua árdua missão de pregar e de levar a palavra do Senhor, todas as vezes que passava por aquela cidade, todas as vezes que chegava a Sunem, ele tinha um lugar de repouso, ele tinha um lugar de descanso. Ali ele não era mais uma visita esporádica que só entrava para comer, só entrava para se alimentar. Não. Agora ele podia ficar, ele podia dormir, ele podia compartilhar da intimidade daquele casal e daquele casal a intimidade daquele homem. Isso me chama muito a atenção, porque nós temos às vezes, irmãos, a oportunidade de desfrutar da presença
fixa de Deus na nossa casa, mas nós não fazemos. O profeta Eliseu, ele representava a presença de Deus ali. Ele era o porta-voz de Deus. Naquele tempo não havia Bíblia, não havia palavra. Naquele tempo não havia culto como há hoje. E aquela mulher e aquele homem, ela e o seu esposo, desejosos de conhecer mais de Deus. Eles tomam essa decisão. E abrem a casa para ter aquele homem ali sempre. Quando eles decidem fazer um quarto para que o profeta fizesse morada na casa deles, ela queria essa presença definitiva. Todas as vezes, profeta, que estiver em Sunem, a minha casa é a sua casa. Todas as vezes. Irmãos, coisa boa é a gente ser bem recebido, não é? Onde nós vamos. Seja visitar um parente, seja na casa de um filho, seja na casa de um amigo, de um irmão da igreja. Coisa boa é a gente ser bem recebido. Eu imagino o quanto o coração de Eliseu se alegrou com aquela atitude. E a atitude dessa mulher, ela traz para nós algumas lições preciosas a respeito da generosidade. Hoje nós vamos falar desta virtude, generosidade. O que é generosidade? Como que uma pessoa madura, ela vive generosamente? E nós vamos entender também que generosidade não tem nada a ver com dar esmola. Viu, irmãos? Então, partindo do princípio, vamos definir aqui juntos o que é generosidade. Generosidade é um princípio que reflete o caráter de Deus, caracterizado por se dar livremente. É aquele que dá com alegria, é aquele que faz sem pedir nada em troca. Ela transcende a doação, né, de bens materiais, porque você é generoso não só materialmente. Vocês concordam comigo, irmãos? Você é generoso no seu tempo, você é generoso no seu amor, você é generoso na sua amizade, você é generoso no seu talento. Você é generoso. Eu sou talentoso com tecnologia, então eu vou doar o meu talento para abençoar a igreja, abençoar os irmãos. Tem um grupo de irmãos numa sala da mídia aqui da igreja, irmãos generosos, irmãos que conhecem detalhes disso que você vê, e que doam o seu tempo e o seu talento para abençoar a sua vida, a minha vida, e de milhares de outras pessoas. Generoso. Então a generosidade, primeiro, ela é um princípio, e que ela tem um objetivo, de ajudar e glorificar a Deus. Nós aprendemos na luz da palavra que a generosidade, ela é uma virtude especial, que ela enobrece, ela molda o caráter. Ela na dimensão, ela molda o caráter do homem na dimensão que Deus espera. A coisa mais triste que tem é lidar com pessoas mesquinhas. Pessoas que tudo para elas é muito, é demais. Falta elas aprenderem o que é generosidade. E Deus espera que nós sejamos generosidade. Quando nós olhamos para a vida desta mulher, você vê ali uma abundância de generosidade. Essa mulher olha para Eliseu, ela e o seu esposo, com um olhar de amor. Ela foi mais sensível que o marido, mas a palavra de Deus deixa claro que havia um diálogo sincero entre ambos. Quando ela leva para o seu esposo a sugestão, ele logo acolhe a ideia. Eles estavam ali no mesmo nível.
entendendo espiritualmente quem era Eliseu, o que significava a presença daquele homem na casa deles. Ele não se opôs, ele não viu nenhum problema nisso. Pelo contrário. A terceira característica da generosidade, irmãos, a generosidade é uma característica de quem ama a Deus. Quem ama a Deus. A generosidade, ela é um sinal de que temos as prioridades certas. Deus abençoa quem é generoso. Deus ama quem dá com alegria. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Deus ama ao que dá com alegria. E só dá com alegria quem é generoso. Só faz quem é generoso. Eu olho para a história dessa mulher e vejo nela um contentamento visível. Uma mulher contente. Irmãos, esta mulher era contente, faltando um filho. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Essa mulher vivia em uma época em que ser estéril era considerada maldita. Era considerada amaldiçoada. Seu esposo poderia devolvê-la, se ele quisesse, por não ter filhos. Para você ver o tamanho do problema desta mulher. E este problema não tirou dela o contentamento. Ela era uma mulher contente, uma mulher que vivia grata a Deus, ansiava pelas coisas de Deus, sensível às coisas de Deus. Ela olha para Eliseu e ela vê nele um homem de Deus. Ela não se engana, ela não se deixou levar pelas falas, ela observava Eliseu. Eliseu vinha comer e ela observava. Provavelmente naquele momento de repartir o pão, Eliseu dava testemunho. Eliseu falava das coisas de Deus. Eliseu compartilhava ali. E ela foi observando, ela e o seu marido. A Bíblia, ela nos traz inúmeros exemplos de pessoas generosas. Uma delas foi Abraão. Lá no capítulo 13 de Gênesis, a palavra de Deus registra que os servos de Abraão com os servos de Ló, seu sobrinho, estavam tendo conflitos. Então eles se decidem separar. Abraão, na sua generosidade, fala para Ló: escolhe qual lugar que você quer, Ló. Você escolhe o lado que você escolher, eu vou para o lado contrário. Abraão era quem tinha recebido a bênção da chamada de Deus. Abraão era mais velho que Ló. Abraão tinha todos os direitos de escolher primeiro e dizer a Ló: agora você vai para o lado contrário. Não. Na sua generosidade, ele olha para o seu sobrinho e dá a ele este lugar, o lugar de escolha. Nós temos José do Egito. José do Egito, enganado, traído pelos seus irmãos, mas quando chega a oportunidade de ter os seus irmãos à sua frente, ele não se vinga, ele não os humilha, ele não joga na cara o que eles fizeram. Pelo contrário, ele foi generoso com seus irmãos. Ele cuidou, ele estendeu a mão. A Bíblia fala conosco lá em Êxodo capítulo 35, quando vai ser construído o tabernáculo. A Bíblia diz que vieram homens e mulheres dispostos de coração para doar tudo que eles tinham. A Bíblia fala que até fivela foi doado. Tudo que eles possuíam para aquela grande obra, eles foram com o coração disposto. Davi, a Bíblia vai falar de Davi, um homem generoso, que quando é chamado para construir o templo, ele tira dos seus despojos tudo que ele tinha de ouro e prata e doa.
Os cristãos da igreja primitiva, como eu amo o capítulo 4 do livro de Atos. O capítulo 4 vai dizer que não havia entre eles necessitados. Não havia. Por quê? Porque eles eram generosos. Eram generosos, cuidavam uns dos outros. Irmãos, nós precisamos entender um pouco mais a respeito desta virtude, deste princípio. O princípio da generosidade. O que isso provoca, né, na nossa vida. Como eu disse anteriormente, generosidade não é dar esmolas. Dar esmola é algo que você faz esporadicamente, muitas vezes por uma motivação contrária. Não é isso? Nós vemos aí nas mídias muita gente dando esmola, publicando o feito que fez, a quantia que doou, aquilo, e vem aquela glória para a pessoa, não é? Sendo que a palavra de Deus nos ensina que a mão direita der, não que a minha esquerda não saiba. Então, generosidade passa longe, né, disso. Ela como reflexo do caráter de Deus, nós quando somos generosos com alguém especificamente, nós não saímos aí contando, nós não saímos aí expondo ninguém. Não há necessidade para isso. Quem precisa saber é Deus. Essa exposição, ela é uma prática condenada por Deus. Tem pessoas que gostam de dizer, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fui... Não, irmãos. É você e Deus. Ninguém precisa saber de quanto você oferta, de quanto é o seu dízimo, de quanto você precisa. Não. Isso é pessoal. Quem cresce, quem ama o Senhor, ele cresce em maturidade. E ele não tem dificuldades para ser generoso. Não tem. Eu louvo a Deus porque aqui na nossa igreja, o que não falta é gente generosa. Meu Deus, como meu coração se alegra pela generosidade dos irmãos. Desde as pequenas coisas, desde dar um telefonema e falar assim, ô irmã, você pode buscar fulano e beltrano e cicrano e trazer aqui na igreja? Agora, pastora, pode avisar que eu estou indo. Ô irmão, está acontecendo isso, isso e isso, você tem condição de ajudar? Você pode atendê-lo, você pode consultá-lo, ela não tem condição de pagar. Generosidade, irmãos, é abrir a agenda e alcançar aqueles que precisam de nós. Generosidade. E quem é maduro, ele não tem dificuldade em ser generoso. Isso flui naturalmente na vida dele. Isso gera alegria, satisfação. Coisa boa é poder servir, não é não, irmãos? Como é bom podermos servir uns aos outros. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Atos, no capítulo 20, que melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. E isso é lindo, porque você vai vendo assim, que é algo contagiante. Quando você está do lado de pessoas generosas, você também fica generoso. Você já pensou nisso? Quando você está do lado de gente alegre, você também não fica alegre? Quando você convive com pessoas generosas, você também se torna generoso. Aconteceu um episódio no acampamento de casais que encheu meu coração. Um dos casais que estava lá, o marido passou mal e a esposa acabou levando ele para o hospital sem falar nada com ninguém, um tanto de médico lá, meninos.
Aí ela me manda uma mensagem dizendo: pastora, estou aqui no hospital com o meu marido, ele está rolando de dor e eu vim para o hospital. Quem está aí com você? Ninguém. Aí rapidinho mobilizei para estar lá com ela e liguei para um médico que estava lá. Cirurgião, porque a descrição que ela deu, eu, médica, formada pelo Google, pensei, é apêndice. Já dei o diagnóstico. Liguei para o médico e falei: está acontecendo isso, isso e isso, eu acho que é apêndice. Aí ele falou: onde você está? Eu falei: estou indo para o hospital. Ele: eu te encontro lá. E foi. Chegamos lá, ele entrou, examinou o rapaz, medicou, fez o que tinha que ser feito, saiu e falou comigo: doutora, não é apêndice, não é cirúrgico. É provavelmente uma gastrite muito forte e tal. Virou para a esposa e falei, mas quando ele chegou, é isso que eu queria dizer. Quando ele chegou, ele falou para ela assim: fica tranquila, que eu cheguei com o meu bisturi afiado. Se for para operar, vai operar agora. Eu falei: epa, esse é dos meus. Generosidade. Saiu do seu momento de lazer, deixou as pessoas com quem ele estava, amigos preciosos, família, esposa, e foi atender o chamado de uma pessoa necessitada. Generoso. Generosidade. Irmãos, precisamos buscar ser esta pessoa. Qual é o problema? Eu posso resolver, então eu vou resolver. Aonde está a dificuldade? Como eu disse, a generosidade, ela não passa só pelos bens materiais, mas ela também passa por esse caminho. Uma pessoa generosa, ela não tem dificuldades em dar dízimos e ofertas. Ela entende o propósito do dinheiro da igreja. É o dinheiro que mantém a estrutura, é o dinheiro que envia missionário, é o dinheiro que paga esse ambiente confortável, que paga o lugar onde os nossos filhos se reúnem. É o dinheiro, é o seu dinheiro, é o meu dinheiro que proporciona isso. Então, uma pessoa generosa, ela não vê dificuldade nestes princípios. Pelo contrário, ela se sente feliz e agradecida a Deus por ter o seu dízimo a ser entregue, por ter a sua oferta a ser feita. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu entrego o meu dízimo, todo mês, é a minha primeira ação diante do meu salário. Eu faço uma oração simples, mas muito sincera. Eu louvo e agradeço a Deus pela oportunidade de dizimar na casa dele. Só dizima quem recebe, não é, irmãos? Só dizima quem recebe. Muitas pessoas gostariam de ter essa oportunidade, mas talvez não tenham por não estar recebendo nada. Então, que o dízimo seja uma prática na nossa vida, uma prática generosa, de coração voluntário. Ninguém obriga ninguém, mas eu entendo, eu compreendo, e por eu ser uma pessoa madura, eu obedeço os princípios da palavra de Deus. Eu obedeço estes princípios. Esta mulher, irmãos, ela enxergou além das aparências. E para isso acontecer, ela precisou trazer para perto. Ela precisou trazer para perto. Ela não descobriu que Eliseu era um homem de Deus até ele chegar na casa dela, compartilhar a refeição. Ela trouxe para perto. Depois de algumas vezes indo lá comer, descansar, talvez até lavar os pés, não sei. Ela percebeu, ela enxergou, verdadeiramente, este homem é homem de Deus. E eu queria chamar a atenção de vocês nesta manhã, porque o que ela viu foi o testemunho dele, não foi?
a maneira como ele procedia, como ele conversava, o que ele fazia. Ela estava ali observando. A Bíblia nos diz que há uma multidão de testemunhas nos observando. Nós não podemos, irmãos, ser dispersos quanto a isso. Nós temos responsabilidades. Eu penso que Eliseu não decepcionou essa mulher. Ele glorificava e exaltava a Deus que ele servia nos mínimos detalhes da sua vida. Ele possuía caráter cristão. O verdadeiro cristão, ele tem que ser cuidadoso com seu testemunho. Paulo vai nos fazer um alerta, lá em 2 Coríntios 6, 3, ele vai dizer, não dando nós escândalo em coisa alguma. Quer dizer, ele estava falando dele e dizendo que a igreja de Corinto, em tudo que eu faço, eu considero o que as minhas ações comunicam a respeito de Jesus. Olha a seriedade e a profundidade disso, irmãos. Em tudo que eu faço, a minha preocupação é uma. Eu estou exaltando o nome de Jesus, eu estou glorificando o nome de Jesus, o meu testemunho atrai pessoas para Jesus. Eliseu atraiu aquela mulher e aquele marido mais ainda para Deus. Irmãos, quando nós olhamos para Deus, nós temos uma visão mais correta da vida. Tira os olhos do homem. Para de ficar apontando. Para de ficar julgando. Chega disso. Cresça, amadureça. Para de ficar cobrando. Isso é coisa de criança. Nós somos adultos. Quando eu tiro os olhos do homem e coloco os olhos em Deus, a minha visão é corrigida. Eu tenho uma visão correta da vida. Essa mulher, o olhar dela era focado no Senhor, não era nos seus problemas, não era na falta do filho, não era o que a sociedade pensava a seu respeito, não era o que as pessoas diziam dela. Não. Ela sabia quem ela era. Então, os seus olhos estavam no Senhor. Por isso, ela conservava um espírito alegre, radiante. Quando esse homem pergunta para ela, o que a senhora quer que eu faça pela senhora? Ela diz, nada. Nada. Tudo que eu preciso, eu tenho. Quando nós somos maduros o suficiente, nós não ficamos olhando o que falta. Porque a vida inteira vai faltar alguma coisa. A vida toda, sempre vai faltar alguma coisa. Nós olhamos para aquilo que temos, para aquilo que Deus tem nos dado. E esse olhar muda. Porque gera em nós alegria, gera em nós prazer em viver. E é esse olhar que esta mulher tinha. A visão, irmãos, quando nós temos uma visão da graça de Deus, nós avançamos em maturidade. Senhor, eu não tenho filho, mas eu tenho tido a Tua graça diariamente sobre a minha vida. E a Tua graça me basta. Senhor, eu tenho passado por problemas. O Senhor conhece as áreas da minha vida que estão em dificuldade. Mas eu declaro nesta manhã, a Tua graça me basta. Meu olhar não está focado no problema, meu olhar está focado em Deus, que pode resolver o meu problema, que tem poder para fazer infinitamente mais aquilo que eu peço ou penso. Deus do impossível, que não se detém diante de nenhum problema. Para de ficar apresentando o seu problema para Deus. Apresente Deus para o seu problema. Eu amo quando Davi vai diante do gigante e fala assim, quem é esse incircunciso?
Davi não estava xingando aquele homem, ele estava dizendo para ele: quem é esse que não tem aliança com Deus? Eu tenho. Quem é esse que não serve o Deus que eu sirvo? Meus irmãos, nós precisamos mudar o nosso olhar diante das dificuldades, diante dos problemas. Que tenhamos alegria, que o nosso olhar esteja focado em Deus, em servir a Deus. Vocês viram o testemunho da Helena aqui hoje de manhã? Não, desde quando eu entrei na igreja, eu conheci a Helena. Nunca vi a Helena com um olhar abatido, sempre com um sorriso no rosto, sempre animada, disposta. Porque o olhar dela está onde? Em Deus. Em Deus, ela sabe o Deus que ela serve. Em Deus. A visão da graça é isso que nos move, irmãos. Se realmente nós queremos alcançar o padrão de estabilidade espiritual, emocional, familiar e financeira, nós precisamos o quê? Crescer, amadurecer, tirar os olhos da imperfeição da vida do outro. Eu não sou a régua que mede o outro. Eu não sou. Cada um está sendo trabalhado no tempo do Senhor. Está sendo cuidado. A palavra de Deus nos fala em Filipenses 1:6, que tenho por certo que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus. Quem começou a boa obra em você, Fernando? Foi o Senhor, não fui eu, não foi ninguém. E é Ele que vai aperfeiçoar cada dia. A cada dia. Em cada um de nós. Tem alguém perfeito aqui? Se tiver, você está no lugar errado, irmãos. Já era para você ter subido. Já era para estar no céu. Todos nós estamos em obras. Todos nós estamos sendo trabalhados dia após dia. E o terceiro ponto, a respeito de visão, a sunamita, ela não olhou o que era visível. A falta de maturidade nos condiciona a isso, a olhar o outro pela aparência, e ali nós já estabelecemos um julgamento. Não é assim? Já pensamos, já vi tudo. Viu nada, irmãos. Nós não podemos ser tão pequenos e ter uma visão tão distorcida que nos impeça do plano de Deus, do agir de Deus, da realização de Deus em nós e através do outro. Não podemos. Existem pessoas, quando a gente está assim como nós, a igreja, um lugar que congrega muitas pessoas de diferentes, costumes, que vêm de diferentes famílias, não existe aquilo de você falar assim: nossa, não gostei da fulano, não gostei do jeito do Beltrano, não gosto muito, não me desce muito. Isso é tão pequeno, irmãos. Nós já passamos disso. Isso é muito pequeno. Eu gosto muito de uma passagem que Deus chama Samuel para ungir o rei. E ele vai lá na casa, depois de Saul, Esse episódio, Saul já era rei, já estava destituído perante Deus. E Samuel, quando chega lá na casa desse homem, esse homem tinha vários filhos, e chegou aquele bonitão, altão, que lembrava Saul. E aí ele pensou: é esse. Deus falou: não. Não é não. E foi passando um por um, e Deus foi falando para Samuel: não é nenhum deles. Pergunta, está faltando um. E aí o ungido era quem? Um menino. Um moleque. Novinho. Baixinho. Ruivo. Menino.
E aí Deus vai falar para Samuel ali, ele vai ensinar a Samuel uma lição, irmãos, que percute até hoje nos nossos dias. Samuel, o homem vê o que está diante dos olhos dele, mas eu vejo o que está no coração. Olha que coisa tremenda. Não olhe para ninguém com um olhar de desprezo, irmãos, porque você não conhece, você não sabe quem é aquela pessoa ou quem aquela pessoa poderá ser diante de Deus. Né? Pode ser alguém que vai amanhã te estender as mãos. Pode ser alguém que amanhã vai te ajudar. Né? Vai abrir uma porta para você. Porque é assim que Deus faz. Deus usa pessoas para nos abençoar. Cada um de nós foi criado com um propósito. Eu amo essa afirmação, porque ela é verdadeira. Cada um. Moisés foi criado com o propósito de libertar o povo do Egito. Arão foi criado com o propósito de quê? De ajudar Moisés. Olha que coisa tremenda. Então, que você tenha um olhar mais amplo. Essa mulher, ela mostra para mim e para você que ela tinha uma percepção espiritual. E isso é uma virtude, irmãos. Ser sensível à voz de Deus. Nós precisamos buscar esse discernimento espiritual, de olhar para o outro e ver nele o mesmo valor que Jesus vê. Não julgar por aparências, não julgar por nada. Quando ela olha para Eliseu, convivendo e observando, a voz do Espírito Santo com certeza deve ter dito a essa mulher: você pode fazer mais por ele. Você e o seu marido podem fazer mais por ele. Dar um pão, dar um copo de água, isso é muito pouco diante do que vocês podem fazer por ele. Não se limite em abençoar o próximo. Ou não pense que o que você faz já é o suficiente. Nós sempre poderemos fazer um pouquinho mais. Um pouquinho mais. E este casal, eles tiveram esta sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do Espírito Santo e atender. Hoje nós vivemos um tempo muito difícil. Não sei se vocês vão concordar comigo. Existem pessoas ouvindo de tudo, menos a palavra de Deus. Ouve coach, ouve autoajuda, ouve de tudo, menos a Bíblia. Não tem tempo para a Bíblia. E isso é uma coisa muito séria, porque quando o crente deixa de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de meditar na palavra de Deus, o seu coração vai se fechando para as coisas do Senhor. A sua mente, a sua alma vai se endurecendo. Nós precisamos, irmãos, estar abertos para receber aquilo que Deus tem para nós. E eu vou dizer mais, não adianta só ouvir, é ouvir e guardar. Na palavra de Deus, lá no livro de João 8,47, fala que quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Mas quem não escuta, não é de Deus. Olha que coisa séria. E esse escutar aqui não é só ouvir, é o praticar, é o viver no dia a dia aquilo que tem absorvido, aquilo que tem aprendido. Apocalipse, no capítulo 2, 29, ele faz um alerta à igreja do nosso dia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus está dizendo à igreja. Livre-se de todo e qualquer julgamento. Abra o seu coração e a sua mente para receber a palavra de Deus. Entre na casa do Senhor com santas expectativas. Não venha só para cumprir tabela. Não venha só para prestar satisfação. Venha sabendo que você vai ser alimentado
limitado por Deus. Não torne o culto como algo comum na sua vida. Que você todos os dias, quando vier para a igreja, possa falar aquele versículo que o salmista diz: me alegrei quando me chamaram, vamos à casa do Senhor. Não torne isso algo banal na sua vida, irmãos. Nós precisamos da comunhão, do convívio um dos outros. Essa mulher, ela investiu na vida deste homem, ela e o seu marido. E eu acho bonito porque a palavra de Deus deixa claro, ela procura ele e provavelmente, parafraseando, ela deve ter dito: marido, meu esposo, Deus falou comigo para a gente fazer algo mais por este homem. Vamos construir um quarto para ele. Vamos proporcionar a ele um pouco mais de privacidade, um pouco mais de conforto. A segurança de todas as vezes que ele estiver em Sunem, ele tem um lugar para repousar. Ele não precisa ficar preocupado. E este homem, irmãos, na mesma hora, claro, vamos. Isso é lindo. Às vezes você pode até falar para o seu marido: marido, vamos fazer uma oferta alçada para o mês de missões. Você está doida, mulher? Não concordo. Por quê? Porque não entendeu ainda. Não entendeu. Há uma expressão aí que diz que o bolso é o último que converte, não é? Eu sinto muito para essas pessoas. Sinto mesmo, de coração. Porque ela sofre mais. É mais doído, não é? Todas as vezes que eu lido com alguém assim, com problema nessa área, me vem à mente aquele homem daquela parábola que Jesus conta, né, que encheu o seu celeiro e precisou construir mais celeiros. E quando ele olha diante de tudo aquilo que ele juntou e adquiriu, ele fala para ele mesmo: ô minha alma, agora descansa e desfruta. E Deus fala para ele: seu tolo, hoje mesmo, não vai ser amanhã, nem vai ser daqui depois, não, é hoje mesmo, buscarão a tua alma. E para quem que você juntou tudo isso? Se você juntou tudo isso pensando em você, você se enganou. Irmãos, talvez você pense assim: esse assunto é algo que eu já sou, já que eu vivo, é algo que eu vivo na minha vida diária, e eu louvo a Deus se for verdade na sua vida, graças a Deus, é sinal de maturidade, é sinal de que você tem crescido espiritualmente. Mas eu sei que muitos que estão nos ouvindo não experimentaram isso ainda. Essa mulher, a generosidade dela, abriu porta para Deus abençoar a vida dela de uma forma sobrenatural. Esta mulher é a única mulher da palavra de Deus que ela experimentou 7 milagres. Vão falar comigo? 7 milagres. 7. O primeiro milagre que essa mulher vivenciou, o milagre da vida. Ela recebeu um filho. Seu marido, ela era estéril, seu marido avançado em idade, toda a circunstância dizia não, mas ela recebeu o milagre. Ela recebeu o filho no prazo em que o profeta disse, no prazo em que o profeta profetizou. Passou-se um tempo, esse filho maiorzinho, já com 11, 12 anos, ele está no campo, trabalhando com o pai, com dor de cabeça, passando mal. O pai fala: leva esse menino para a mãe dele, que esse menino está me dando muito trabalho aqui. Esse menino chega em casa, a mãe põe ele no colo e fica ali, e o menino vem o quê? A falecer. Ela sobe no jumentinho, vai atrás do profeta e fala para o profeta: eu te falei para não me enganar. Eu não pedi, e agora meu filho está morto. O profeta vem, opera o milagre da ressurreição sobre a vida daquele filho. Meu Deus! Ela recebe o milagre do aviso sobrenatural. No capítulo 8,
Eliseu vai até ela e fala com ela: Deus me revelou que vai vir uma fome muito grande aqui. Passa a mão do seu marido, a mão do seu filho e vai para outro lugar, para o lugar que você desejar, mas não fique aqui por agora. E assim ela o fez. A Bíblia diz para quem Eliseu avisou mais além dela? Não. Ela vivenciou essa proteção e esse cuidado, né? O milagre da provisão. Deus cuidou dela e dos seus familiares enquanto ela esteve fora. O milagre da restituição. Quando passa os 7 anos da fome, que ela volta, Eliseu vai até diante do rei e fala com o rei. Isso aqui era dela, aquela casa era dela, aquele campo era dela, isso aqui era dela, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E o rei dá um decreto e faz o quê? Devolve o que era dela. Se era dela, é dela. Né? E ela vai vivenciar o milagre da colheita. Irmãos, a palavra de Deus nos fala que tudo aquilo que nós semearmos, isso também nós iremos ceifar. Tudo, 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 tudo. Não conheço ninguém, até hoje, que semeia generosidade e colha outra coisa a não ser isso. No mínimo, generosidade. O cuidado desta mulher com esse homem de Deus, a sensibilidade dela e do seu esposo para as necessidades daquele homem, agradaram o coração de Deus. Tocou o coração de Deus. E isso é tremendo, porque não se colocaram indiferentes. A gente já faz muito. A gente já alimenta ele toda vez que ele vem aqui. Outro que se vire para dar um lugar a ele para dormir. Outro que dê o seu jeito. Não, não foi assim. A cidade de Sunem era uma cidade grande, irmãos. O rei conhecia Eliseu. O chefe do exército conhecia Eliseu. O rei não teve o cuidado, a delicadeza de promover conforto para o profeta. Vocês estão prestando atenção nisso, irmãos? Não teve. Ele podia muito bem abrir um dos seus aposentos e deixar ali livre para todas as vezes que Eliseu estivesse ali. Mas não teve essa sensibilidade. Que você, meus irmãos, que você e eu tenhamos a sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Eu gostaria de terminar essa aula trazendo um versículo que eu gosto muito. Está lá em Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Tudo que você for fazer, meu irmão, minha irmã, faça para Deus. Não faça pensando, fulano nem me agradeceu o que eu fiz. Nó Beltrano nem notou o meu esforço. Não, irmãos. Não espere reconhecimento de ninguém. Faça com excelência. Faça porque você ama a Deus. Faça porque você entendeu o significado do que é ser generoso. Amém? Queria te convidar a ficar de pé nessa hora. Que esta palavra venha encontrar lugar no seu coração nesta manhã. Que você possa verdadeiramente, por onde passar, testemunhar, exalando o bom perfume de Jesus. Que as pessoas gostem de estar com você, gostem da sua companhia, porque você é uma pessoa boa, agradável, você é generosa, generosa no seu carinho, generosa na sua atenção, generosa na sua amizade, generosa no seu tempo. Senhor meu Deus, nós queremos te louvar e te bendizer por mais este momento tão precioso na tua casa. Meu Deus, todas as vezes que aqui chegamos com o nosso coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco.
Que manhã linda, meu Deus, que manhã maravilhosa, louvores que penetraram a nossa alma. Esta homenagem feita à vida da Helena, como toca de exemplo a cada um de nós, em perseverarmos em te servir, felizes, alegres, apesar de. E esta palavra, meu Deus, que o exemplo desta mulher possa alcançar a nossa vida de uma maneira profunda. Que sejamos capazes, Deus, de ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, para fazermos mais por aqueles que estão à nossa volta. Ah, Deus, ajudar os que nós amamos é coisa fácil, qualquer um pode fazer, mas que o Senhor nos ajude a enxergar além das aparências, a ver, Deus, aquilo que os outros não estão vendo, que nós sejamos capazes de ver, e quando enxergarmos, nos capacita a fazer o que é necessário fazer. Não nos deixe indiferentes à dor do outro, à necessidade do outro. Nós somos uma família em Cristo Jesus. E família é assim, é um ajudando o outro. Aleluias. Trabalha, Deus, na nossa mente, no nosso coração. Nos ajude a usar com sabedoria todo o conhecimento que o Senhor tem nos dado. Nós sabemos que sabedoria é o uso daquilo que temos aprendido, que possamos ser, meu Deus, cada dia mais, pessoas sábias na Tua presença. Livra-nos de todo julgamento de aparência, que possamos buscar conhecer profundamente a cada um que está à nossa volta. Oh Deus, nos dê um domingo agradável, em família, um almoço gostoso, que temos um tempo de descanso, que à noite possamos estar aqui, Deus, louvando e bendizendo o Teu nome, pois esta é a razão da nossa alegria, é estar na Tua casa, poder Te bendizer, poder Te louvar. Leva, meu Deus, cada um dos meus irmãos e a mim, em segurança para os nossos lares. É o que oramos a Ti no nome de Jesus e Te agradecemos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus nunca venha faltar na nossa vida. É o que oramos a Ti. Amém.